Bom dia. Lucas 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos, onde se plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espiga com as mãos e se alimentavam dos grãos. Jesus, andando ali Como ele sempre estava andando de uma aldeia para outra, sempre ele vivia andando e pregando o Evangelho. Em uma destas feitas, quando ele estava andando, que era um dia de sábado, ele estava passando ali próximo a uma plantação. E os discípulos estavam com fome, então passaram da plantação como hoje nós estivéssemos passando perto de uma plantação de milho, de soja, como muito comum. O que hoje não se pode fazer, naquela época podia. Ele podia entrar e pegar algumas espigas para se alimentar. Então os discípulos entraram e começavam a pegar as espigas ali, debulhavam e comiam os grãos ali. Eles tinham o hábito de comer os grãos torrados, né, tostados, mas estavam com fome, comeram ali cru mesmo. Primeiro nós temos que entender uma coisa, que eles não estavam cometendo nenhum crime, não estavam cometendo nenhum delito. Delito de menor gravidade porque estavam roubando para se alimentar? Não, eles não estavam roubando. Porque a lei de Moisés, determinava que todo mundo, quando tinha algumas plantações, na época da colheita, deveria deixar algumas coisas, algumas espigas nos pés, para as pessoas mais pobres, carentes, apanhar. E também as que caíam no chão ficavam para as pessoas recolher, as pessoas que estavam na sua necessidade, não tinham o que comer, eles tinham essa provisão. Então entrar em uma plantação, pegar ali para comer, não era crime, não era delito. E o proprietário mesmo da roça ali não poderia achar ruim, tá? Então o que os discípulos estavam fazendo era se alimentando, estavam com fome, estavam se alimentando, não estavam cometendo qualquer espécie de delito ou crime. Foi quando algum dos fariseus os inquiriram: por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Uns fariseus, uns religiosos, fariseus nada mais são do que religiosos, pessoas que cumpriam doutrinas, preceitos de homens, tá? Estes, então, inquirir Jesus. Mas vem cá, por que vocês estão fazendo isso, né? Hoje é dia de sábado. Sábado não pode fazer nada. Mas isso quer dizer o quê? No sábado não podia se alimentar porque os discípulos não estavam vendendo, ele não estava colhendo algo para vender, ou para recolher, ou fazer qualquer outra coisa. Estava somente alimentando diretamente. Mesmo porque os discípulos não eram pessoas abonadas, o ministério de Jesus não era um ministério rico, o ministério que vivia, inclusive, a Bíblia nos mostra que ele era quase que sustentado por mulheres, né? Algumas mulheres que mantinham o ministério dele, ofertando ali. E eles não eram pessoas abonadas. Eles sempre alimentavam na casa de uma pessoa, de outra, quando eram convidados. Ou inúmeras vezes Jesus mesmo se convidava: não vou comer na sua casa, como foi na casa do Zaqueu. Na casa do Zaqueu, Jesus se autoconvidou, falou: não, hoje eu vou comer na sua casa, desce depressa. Então, não tinha. Então, ele não tinha casa ali, estava de passagem, eles resolveram comer. Mas esses religiosos que sempre estavam no meio da multidão seguindo Jesus, à procura de um motivo, de uma brecha para o pegar, para o prender, para o acusar, para o matar, né? Sempre estavam ali.
estes já vieram inquirir. Ah, mas como é que vocês fazem isso? Só que para esses fariseus era cômodo. Eles tinham as casas deles, a alimentação deles, né? Na hora do almoço eles em casa almoçavam, na hora da janta sucessivamente. Então eles comiam. Todo mundo comia no dia de sábado. Tá? A menos que estivesse fazendo um jejum ou uma causa qualquer. Mas caso contrário, se alimentando. Só que distorcer o negócio, vieram acusar. Vieram questionar Jesus. Então Jesus os questionou. Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Pois ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, alimentou-se do que apenas ao sacerdote era permitido comer, e os entregou de igual modo aos seus amigos. Jesus lhe asseverou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus falou: mas que é isso? Você, pelo menos, vocês eram para conhecer a palavra, vocês não lêem as escrituras? Porque Davi, quando teve fome, ele foi lá na casa lá no sacerdote e ele comeu os pães da preposição, né? Os pães da presença que só os sacerdotes poderiam comer. Nós lembramos da história, quando Davi estava fugindo, ele passou lá, inclusive posterior, esse sacerdote foi morto por ordem de Saul, ele e os seus familiares, porque Saul não concordou, não permitiu que ele entendeu que ele estivesse ajudando Davi, traindo Saul. Então Davi passou lá, estava com fome e pediu alguma coisa para comer. O sacerdote falou: não tem nada aqui para comer, a única coisa que tem é os pães da presença, os pães da preposição. Aí Davi falou: não, tudo bem, serve. Então Davi comeu e levou para os seus companheiros o pão da preposição, que ninguém, a palavra de Deus falou que só podia comer o sacerdote. Mas, ou seja, estavam com fome. Tinham que se alimentar. Então nós falamos muito esses sacerdotes também falam, muitos religiosos, em amor. Mas amar o próximo não é condenar. Se a pessoa está com fome, nós temos que dar alimento. E o alimento que tinha ali era aquele. Essa história está na Bíblia. Vocês podem ler a história. Inclusive, Davi também apanhou lá com o sacerdote a espada de Golias, que estava guardada lá, estava enrolada lá. Ele apanhou ela também, que foi a arma de combate dele depois. Então, veja você uma coisa. Se Davi, com fome, ele não errou, ele não pecou, por ele ter comido pães que somente o sacerdote poderia comer. Davi não era nenhum sacerdote, né? Somente ele poderia. Ele ainda deu para os seus companheiros. É isso que Jesus está mostrando para ele. Falou: olha, e os discípulos estão comendo porque estão com fome, estão só se alimentando. Davi só se alimentou, ele estava com fome. Não foi um ato, não, eu vou fazer porque é proibido, estou cometendo pecado. Não, ele estava com fome, queria se alimentar, ele e seus companheiros. E no final Jesus falou: olha, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Falando: não, ou seja, eu sou o Senhor do sábado. Eu que determino. E é ele que determina. É Jesus que determina. Então alguns religiosos, algumas seitas ainda insistem com o negócio de querer guardar sábado. Mas Jesus deixou bem claro que ele é o Senhor do sábado. Não existe essa separação. Não, sabe, o que nós temos que deixar é um dia para irmos à igreja, para estarmos orando, para estar buscando o Senhor. E este dia não é o sábado, é o domingo. A tradução do sábado quer dizer um dia de descanso, né? E foi instituído inicialmente o dia de sábado, o dia de descanso, da época que o povo saiu do Egito, que eram escravos. Escravos não têm dia de descanso, trabalhavam todos os dias. Então Deus instituiu isso para que eles viessem descansar, separar um dia para descansar. Somente por esse motivo. Mas fora isso, não existe nenhuma outra separação. Então Jesus falou: olha, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do sábado. E não tem nenhum problema. Versículo 6.
Num outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou seu ensino. E ali estava um homem cuja mão direita era atrofiada. Em um outro sábado qualquer, Jesus sai de passagem, entra em um templo, a sinagoga deles, e começa a ensinar, a pregar o evangelho, a apresentar boas novas, boa notícia do reino. Estando ele ali fazendo isto, ele observa que tinha um homem, um senhor, que a mão direita dele era atrofiada, a mão era enferma, a mão direita dele era doente. Jesus observou isto ali durante a pregação. Versículo 7. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudesse acusar Jesus, e por isso observava com toda a atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. Então estavam ali os doutores da lei, os fariseus, novamente, a classe religiosa superior, estavam procurando motivo. A palavra estava ávido, estava desesperado para achar um motivo para acusar Jesus, para acusar de alguma maneira e conduzi-lo à morte. E eles também viram o homem com a mão enferma e ficaram observando. Falou, agora nós vamos pegar. Vamos ver se ele vai curar esse monstro de sábado. É interessante como os religiosos até hoje ficam nos observando, procurando algum motivo para acusar Jesus, porque nós procuramos viver o evangelho de Jesus Cristo, praticar o evangelho de Jesus Cristo. Eles nos acusam por isso. Mas nós temos que entender que nós somos seguidores de Jesus, nós não somos seguidores de uma religião ou de pessoas, seguimos somente Jesus. Versículo 8. Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu o homem da mão atrofiada: levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. O homem se levantou e atendeu a ele. Jesus sabia o que eles pensavam. Jesus, na verdade, ele sabe tudo o que nós pensamos. Ele tem conhecimento de todos os nossos pensamentos, até mesmo antes de nós mesmos ter ciência disso. Jesus sabia e sabe tudo. Por isso que eu falo, nós podemos esconder de tudo e de todos, só não conseguimos esconder de Jesus. Dele nós não conseguimos esconder. E Jesus veio sabendo que eles estavam querendo armar uma cilada para ele, querendo acusá-lo de toda forma, mas mesmo assim, ele vira para esse homem que tem a mão doente, a mão enferma, e fala: vem cá, levanta daí. Eles estavam sentados. Levanta daí, vem aqui para frente. Fica aqui no meio aqui. Trouxe ele ali para próximo dele, onde todo mundo poderia vê-lo. Mas fica aí. A palavra de Deus fala da seguinte forma, que inclusive os covardes, os tímidos, não herdarão o reino do céu. Jesus nunca foi covarde, ao contrário, valente. Jesus é valente. Eu sempre falo isso, inclusive o diabo é valente, só que Jesus é mais valente, né? Como está na palavra do Senhor. Então, Jesus, sabendo tudo que eles estavam querendo armar, falou: não, vem para frente. Falou com esse rapaz enfermo da mão: vem aqui para frente, fica aqui em pé. Sabendo que o povo estava querendo armar o povo, os religiosos, os fariseus, os doutores da lei, estava querendo armar uma situação para pegá-lo. Mesmo assim, ele fez isso. Então, às vezes nós ficamos com medo: não, se eu fizer isso, ao povo da outra religião vai nos acusar, vai fazer isso. Não importa. O nosso comportamento é este. As pessoas acham, até interessante, porque em relação à questão de restauração de casamento, tem muitas pessoas que dizem: não,
a minha família não concorda, meus parentes, meus amigos, eles acham estranho eu estar sozinho, eu estar sozinha. Daí, não importa o que eles acusem, o que eles pensam, deixe de pensar ao nosso respeito. Quem nos justifica é Deus. A palavra do Senhor fala aqui que se a nossa consciência não nos acusa, temos paz com Deus. Deixa de acusar, não temos que ter medo, não temos que ter preocupação, nós temos que seguir o Senhor. As pessoas muitas das vezes deixam de seguir o Senhor Jesus com medo das pessoas, com vergonha. Ah, não tenho vergonha, todo mundo fica falando isso porque eu estou... Não importa o que as pessoas pensam ou acham a nosso respeito, nós seguimos Jesus. Versículo 9. Jesus então dirigiu-se a eles. Eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Jesus agora fala com os fariseus, com os doutores. Ele falou, vou apresentar uma questão para vocês. O que no sábado a gente pode fazer? A gente pode fazer o bem ou o mal? A gente pode salvar uma vida ou destruir? O que nós podemos fazer? Né? E é claro que eles vão ficar calados, porque eles não têm resposta, eles não sabem o que responder. Mas a pergunta de Jesus é, o que se é permitido fazer ao sábado? Porque Jesus curando está fazendo o bem. Não curando está fazendo o mal. Por que estaria fazendo mal? Sabendo o seu poder e a sua virtude, condição de salvar, está deixando. A Bíblia nos fala, quando nós sabemos, nós podemos fazer o bem, deixamos de fazer, ou seja, nos omitimos, estamos pecando. Eu fico observando os religiosos da nossa atualidade, as seitas, várias por aí, que falam isso, falam aquilo. Não é só dia de sábado, não, até os outros dias também, eles não ajudam, não socorrem os semelhantes. Pessoas arrumam desculpa, não, dia de sábado eu não posso fazer nada, eu não posso te ajudar, porque é sábado, mas no outro dia da semana também não fazem. Então são desculpas. Assim como os fariseus daquela época tinham o hábito de desculpar, não querer ajudar os seus pais, aí dizia tudo o que eles tinham, né? Todo o patrimônio, a riqueza era corbã, ou seja, era oferta ao Senhor. Então, não podia dar a ninguém, mas ele procurava usar, desfrutar, fazer bem querer. Então são tudo malandragem e mau caratismo. Então Jesus agora pergunta, não pode salvar ou destruir. Ou seja, se antes também os discípulos não alimentavam, estariam morrendo de fome ali. Eles se alimentaram, era o bem. Agora ele está querendo saber se ele pode curar ou não. Curar está fazendo bem. Versículo 10. E Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem, estende a tua mão. O homem estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre o que fim daria a Jesus. Jesus, então, faz a pergunta, é o bem ou o mal pode fazer? E olha, encara fixamente cada um deles, desses doutores da lei, desses religiosos. E eles não respondem nada, eles não têm resposta. Aí Jesus vira o homem e fala com ele, estica sua mão, pai. A hora que ele esticou a mão já estava 100% curada, perfeita, normal, maravilhosa. E isto fez o quê? Fez com que esses religiosos ficassem morrendo de raiva. E já saíram dali procurando, vão tramar para matar Jesus, vão pegar e vão matar. O mal sempre vai estar tentando nos atacar. Os inimigos do Evangelho, os inimigos de Jesus, sempre vai estar. Mas nada acontece se não for no momento, a hora certa. Por mais odiado que Jesus foi, nós vimos durante esses 3 anos de ministério dele, eles tramavam para pegar, mas nada conseguiu, nada. Só no momento exato, no momento que tinha que ser. Os planos de Deus
se realizam 100%. Então as pessoas só têm muito medo da morte, disso, aquilo. Não, vamos ficar sérios, vamos ficar firmes. Porque o plano de Deus vai acontecer. Os inimigos não prevalecerão, não prevalece hipótese alguma contra os planos de Deus. Então nós temos essa certeza. E saiu com raiva, vou tramar, deixa tramar. A pessoa fala, não, mas fulano tá com raiva, tá fazendo isso, deixa fazer. Os planos de Deus se realizam. Nada, ninguém pode ir contra os planos de Deus. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos, que são Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Então, muito bem. Jesus, então, vai para o monte, um lugar reservado. Quando fala monte, o povo fala, não tem que ir para o monte, não. Jesus ia para o monte buscando uma privacidade, lugar para não ser incomodado. E foi para ali para orar. E ele passou a noite conversando com o Pai. Intimidade, ele, Deus. Passou-se a noite em oração. Aí quando o dia amanhece, né? Jesus vem, então chama seus discípulos. E no meio dos seus discípulos ele escolheu, separou 12, que são estes que nós vimos aqui agora, lemos o nome dele. Esses 12, Jesus, olha bem, a palavra do Senhor fala assim, que ele chamou 12, convocou seus discípulos. Até então era discípulo. Agora Jesus os chama, os separa e os consagra como apóstolo. Jesus agora disse, agora são apóstolos. Jesus separou somente esses 12 como apóstolos. E olha que tinha muito mais. Mas Jesus aqui agora acaba de separar esses 12 apóstolos. Quem consagra, separa apóstolo é Jesus. E o último que Jesus consagrou, Jesus chamou, foi Paulo. Depois disso, estes inúmeros por aí pelo mundo afora, que se auto-intitulam apóstolos, não são apóstolos. O último, Paulo explica bem, ele foi o último, ele fala, eu era como abortivo. O último foi Paulo. Foi consagrado estes 12. Depois, quando Judas já tinha morrido, o traidor, então ficaram 11. Então os 11 reunidos oraram, clamaram ao Senhor e pediram para que o lugar não ficasse vago. E o Senhor, então, os orientou para que escolhesse Matias, que foi escolhido para complementar aqueles 12 discípulos. Eles oraram e fizeram. Mas depois, então, que o Senhor apareceu e chamou diretamente a Paulo. Então a escolha dos discípulos para apóstolo foi o Senhor que fez. Então tem muita gente hoje que se auto-intitula apóstolo, mas não foram chamados por Jesus, não foi escolhido por Jesus. Podem ser pastores, podem ser missionários, podem ser evangelistas, mas apóstolo não tem mais. Versículo 17. Então desceu Jesus com os apóstolos, agora não mais discípulos, mas agora são apóstolos, e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos. Vamos observar. Jesus agora desceu do monte,
Ele tinha chamado os discípulos, escolheu os 12, os consagrou apóstolo, e agora desce juntamente com esses apóstolos. Aí ele encontra com vários outros discípulos, não apóstolos. No lugar plano estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos, não de apóstolos, mas discípulos. E uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral, de Tiro e de Sidom. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas das suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espírito imundo foram curados. E a cada pessoa da multidão procuravam tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Jesus desce com seus apóstolos, encontra embaixo dos discípulos. Além dos discípulos, tinha uma multidão, várias pessoas que tinham vindo para ouvir a palavra dele, pessoas que estavam ali em busca de uma cura, de um milagre, de uma libertação. Enfim, estava todo aquele povo. E Jesus, então, ora, cura todo mundo. As pessoas procuravam tocar nele, nas suas vestes, porque dali saía poder e as pessoas eram curadas. E estava aquela multidão ali. Aí Jesus olha então para aquela multidão e, como sempre, Jesus pregando, Jesus levando o evangelho, Jesus levando a palavra dele, ele para agora para levar a mensagem. Versículo 20. Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, Jesus lhe declarou. Olha bem, Jesus olhou agora falando para os discípulos, não para os apóstolos. Bem-aventurado vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Bem-aventurado, versículo 21, bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. As pessoas, o pobre, ele, naturalmente, ele sofre, passa fome, necessidade. O pobre tem mais facilidade para buscar o Senhor, para crer no Senhor. Enquanto o rico confia nos seus bens materiais, nas suas riquezas, confia no Deus Mamon. Então Jesus, olhando agora para os seus discípulos, falou com ele: vocês são pobres, mas vocês são felizardos. Vocês são felizes, porque vocês, pobres, assim como Jesus vivia ali de maneira pobre junto com os discípulos, os apóstolos também, porque vocês pertencem ao reino do céu. E olha o que Jesus está falando para esses discípulos. Vocês são felizes. O reino de Deus pertence a vocês. Agora, vocês são felizes, vocês agora que têm fome. Porque vocês vão ser saciados, vocês vão ser alimentados. Porque as pessoas acham que bênção de Deus, eu fico achando estranho, que as pessoas acham que é bênção de Deus. Ah, não, porque eu tenho isso, tenho aquilo, é bênção de Deus. Não sei se é bênção de Deus, não. A palavra do Senhor, em nenhum momento Jesus fala isso. Bem-aventurado vós que neste momento estáis chorando, porque havereis de sorrir. Você que está triste, está chorando, problema isso, aquilo, você vai sorrir, confia no Senhor, mantenha-se firme no Senhor. Olhando para Ele, não desvie, continue seguindo, seja discípulo de Jesus, seja discípula de Jesus. Você vai ser saciado, você vai ter saciedade, você vai ser consolado, você vai ser consolada. Versículo 22. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando-o execrável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, pois desta mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Então as pessoas ficam reclamando: não, porque eles me perseguem, eles não aceitam, fica todo mundo me criticando,
porque eu sigo o evangelho, porque eu pratico o evangelho, porque eu não vou nessas igrejas profanas, porque eu defendo o casamento, porque eu luto pela restauração, porque eu não só acredito no primeiro casamento, porque eu não aceito o pecado, eu não aceito esses vícios, eu não aceito essas coisas que acontecem nos templos hoje, o comércio é desleado, essa pedição de oferta, essas danças, umas músicas estranhas, porque eu prefiro viver no Evangelho, na Bíblia. Aí todo mundo começa a te acusar, inclusive os religiosos, pessoas que se dizem evangélicas e outras, começam a te acusar, não preocupa, glória a Deus, aleluia. Aí seus familiares, parentes, glória a Deus, porque você está sofrendo por causa do nome de Jesus. E você vai ser, como ele diz, da mesma maneira os nossos passados, as pessoas antigamente sofreram. Mas nós receberemos alegria e paz no Senhor. Então não tenha medo de ser acusado, de luta, não, mas que seja por causa do Evangelho. Eu li Lucas 6, até o versículo 23. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.